Pessoal, boa noite. Boa noite, bem-vindos ao Campus São Paulo. Eu sou o André Barrense, eu sou o diretor aqui do campus, e hoje é uma noite super especial para a gente. O campus tem pouco menos de dois meses de vida, né? E nessa série de Campus Presents, que é uma oportunidade em que a gente traz grandes nomes aí da cena de inovação, de tecnologia, de startups, a gente teve o privilégio de receber grandes nomes do próprio Google. Mas faltava um desses grandes nomes, que é justamente o Fábio Coelho. O Fábio, como vocês estão vendo, ele é vice-presidente do Google, diretor-geral do Google Brasil, e ele tem uma carreira incrível quando a gente pensa nos 25 anos em que ele ocupou posições em vendas, em marketing, em gestão, em empresas tão grandes quanto o Citibank, quanto a AT&T nos Estados Unidos, e desde 2011 aqui no Google Brasil. O Fábio tem muita história para contar. Acho que a trajetória dele se confunde com a trajetória do crescimento da economia digital no Brasil. E ele vem, ao longo dos últimos anos, fazendo com que esse movimento e esse crescimento seja ainda maior. Então, sem mais delongas, eu queria passar para vocês o Fábio Coelho, para que a gente tenha uma ótima noite. Lembrando que a gente está gravando, streamando esse evento, e depois vai estar disponível para toda a comunidade do campus. Então, aproveitem tudo que o Fábio tem para trazer para a gente. Gente, boa noite. Eu vou tentar não falar demais. Dizem que quando a gente tem um tempo curto, a gente não consegue falar com poucos slides. Então, tem um monte de coisa aqui para vocês, e eu vou tentar contextualizar um pouquinho como a gente do Google observa e analisa o ambiente digital, a oportunidade de crescimento desse negócio, e, às vezes, as pessoas não entendem muito o porquê do espaço como esse. Fala assim, tem uma pegadinha aí, por que será? Ontem a gente esteve aqui no campus com o ministro Gilberto Kassab, e ele ficou encantado com alguns conceitos que, quando eles são explicados, e a gente consegue conectar os pontos, eles ajudam também a inspirar a cada um que quer ser um empreendedor sobre oportunidades. É isso que eu vou tentar passar um pouquinho com vocês hoje. E o primeiro slide eu acho que mostra um pouquinho de uma cidade que, esse final de semana, me trouxe uma reflexão muito profunda sobre o nosso país, né? Às vezes a gente é pessimista, e esse final de semana eu estava lá no Rio de Janeiro, na abertura da Olimpíada, que foi espetacular, maravilhosa, e, mais uma vez, fez um contraponto àquilo que, no Brasil, muitas vezes a gente fala não vai dar certo, não vai funcionar, e com um método totalmente diferente, que são os jogos à la Brasil, né? Feitos de última hora, com improviso e tal, mas estava tudo espetacular, e a minha esposa, que é estrangeira, falou assim, Fábio, vocês são incríveis no Brasil. Ela estava chorando na hora da cerimônia de abertura. Ela falou que vocês não valorizam muitas coisas bacanas que vocês têm aqui. E eu mesmo, às vezes, eu me pego não valorizando. Ela falou, vocês têm uma mulher presidente da República, assim como vocês têm uma mulher, ela está sendo questionada, talvez seja ejetada em breve. Vocês colocaram mais de 100 políticos na prisão. Vocês organizaram um Mundial, uma Olimpíada. E, quando você vai para outros países, só fica o lado ruim. Quem vem aqui num lugar como esse, como o Rio de Janeiro, não pode ter a dimensão dessa oportunidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a revolução digital e o cidadão conectado. Eu queria pegar pelo lado da cidadania, porque ele pode nos ajudar a entender oportunidades dentro de um contexto maior. Não é um contexto de fazer apenas apps, ou negócios, ou startups, mas de entender como a gente pode tirar proveito e gerar negócios dentro desse conceito de cidadania expandida. Então, eu acho que o primeiro slide é esse aqui. Eu comecei a gostar da cerimônia do Rio de Janeiro quando eles mostraram, na época, antes de começar o show, eles pediram o seguinte, olha, essa é uma cerimônia de low budget, e, durante um determinado momento, a gente vai pedir que todo mundo levante o seu celular. É um negócio incrível, 100% de nós temos telefone celular hoje em dia no Brasil. E mais ainda, foi mais legal ainda, quando apareceu o 14 bis, que é um dos primeiros pioneiros brasileiros. Quem não leu ainda a história de Alberto Santos Dumont,
e quer pensar em empreender, vale a pena. Vale a pena porque há mais de 100 anos atrás, mais ou menos 113 anos atrás, um sujeito fantástico, e a gente, às vezes, nem conecta tanta coisa boa que aconteceu naquela época. O relógio Santos, de Cartier, tem a ver com exatamente a inovação da criação do relógio de pulso, porque ele queria poder ver as horas, como ele era amigo do Cartier, ele queria ver as horas, e queria ver as horas com um device que não ficava no bolso. Então, às vezes, a inovação surge até em função de outras inovações. Esse foi o momento mais legal também que eu queria trazer para vocês, que tem a ver com a democratização do acesso, mas a mudança do papel que cada um de nós tem enquanto atores desse cenário. Se a gente olhar aqui, esses são os presidentes que estão tirando fotografia. Então, as autoridades, mesmo o conceito de autoridade, de fã e ídolo, e de quem produz conteúdo e quem distribui conteúdo, se subverte. Ontem eu estava almoçando lá no Estadão com o Chico Mesquita. E conversava com o Chico sobre o seguinte: olha, às vezes as empresas de mídia, e todas elas cada vez mais trabalham mais perto do Google, a questão toda é que a gente está escolhendo um inimigo para culpar quando ele não é realmente o inimigo. A mudança que ocorreu é que o consumidor passou a ser produtor de conteúdo e passou a querer também curar esse conteúdo. E vocês têm que entender que, se não for o Google, vai ser uma outra empresa ou uma outra empresa, que são plataformas de empoderamento. Então, dentro desse conceito de empoderamento, esse empoderamento ocorreu mais rápido do que a gente podia imaginar. O dado que mais me chama a atenção, e eu acho que é um dado que pouca gente tem acesso, mas que é um dado que merece ser dividido, é que em janeiro de 2013, que parece que foi ontem, aqui no Brasil nós tínhamos 10 milhões de smartphones Android. 10 milhões. 2 anos e 9 meses depois, em setembro de 2015, nós cruzamos essa barreira de 100 milhões de smartphones. 10 vezes. Hoje a gente tem mais de 115 milhões de smartphones Android, 90% do mercado. Ok. 100 milhões, 120 milhões de brasileiros e brasileiras com um cérebro auxiliar guardado aqui do nosso bolso e, às vezes, aqui no pulso, que ajudam a gente em decisões que ocorrem 50, 60, 80, 100 vezes no nosso dia a dia. Dentro dessa revolução, a gente acredita que essa sociedade conectada, realmente, ela vem para o bem. E ela vem para o bem porque a gente acredita que a inovação ela vai funcionar a serviço do cidadão apoderado. Esse conceito, eu vejo ele em casa. Essas são as minhas 3 filhas. Essa foto tem 2 anos e meio, mais ou menos. E as minhas 3 filhas, que hoje em dia, se a gente pensar no que elas usam apenas isso aí, mais outros softwares que já apareceram. Essa semana passada eu estava vendo o Musical.ly. Aí você tem o Musical.ly, que é aquele software que você consegue, é o appzinho que você consegue gravar uma música, fazer o lip sync. Então você começa a ter uma criança de 8, 9 anos já produzindo conteúdo, dividindo com os amigos. Eu acho que o exemplo mais dramático de como a gente consegue gerar essas oportunidades ocorre também quando eu vejo isso aqui. Essa história é uma história da minha vida, né? Aquela menina pequenininha ali que participou do MasterChef é minha filha, a Ivana. Quando ela tinha 9 anos, ela falou: pai, eu vou participar do MasterChef. E eu falei, bom, eu nem sabia que estava chegando ao Brasil, mas como ela gosta de ver os MasterChef, já tinha visto o americano, o da Austrália, do não sei onde, ela resolveu participar, fez a inscrição e participou e ficou entre os 4 finalistas. Hoje ela tem 70 mil seguidores no Instagram, é uma criança de 10 anos que aprendeu a cozinhar no YouTube. E eu me lembro quando ela estava entre os 8 finalistas, que viraram 6 e viraram 4, a minha mulher estava agoniada demais com a pressão lá da gravação na Bandeirantes, passava 6 horas da tarde lá, e eu falei, escuta, Ivana, você já está bem, você já está entre os top 8. Se você sair agora, você está tudo ótimo. E eu havia prometido para ela um prêmio, que eles davam um prêmio lá, que era uma viagem para Disney, né? E eu havia prometido o seguinte: se você chegar nos top 8, eu te dou o prêmio. Aí, quando ela chegou nos top 8, eu falei: eu te dou o prêmio, não se preocupa não, você já ganhou o dinheiro. Ela falou: pai, você realmente não acredita que eu posso ganhar, né?
Aí eu fiquei assim... Aquilo bateu fundo, porque, às vezes, quando a gente está empreendendo, no sentido literal da palavra, a gente tem que acreditar. E, nesse caso, ela não tinha nem noção suficiente do que era a competência, do que eram as dificuldades, ela só queria ganhar, só queria fazer lá e chegar. E, quando ela saiu dos 4 finalistas, foi muito engraçado, porque ela tinha 9 e as crianças tinham 12, 13 anos. E, quando ela saiu, realmente as crianças cozinhavam melhor do que elas, tinham mais experiência, eram melhores. Aí a Sofia, que é uma excelente masterchef, excelente cozinheira, falou: não é justo, não é justo, não é justo, porque eu tinha que estar entre os 2 finalistas. Aí a Ivana vem para mim e fala: it's not fair, it's not fair. Aceita que, às vezes, você tem que saber que tem gente mais preparada do que você. Quem sabe você se prepara, daqui a uns 3 anos você consegue estar no nível de todo mundo. Essa é uma geração de millennials que a gente chama de geração C, ou geração conectada. Uma geração que eles não apenas estão preocupados em estar conectados, mas também criar e curar conteúdos e dividir em comunidades. Essas comunidades, elas perderam a noção de geografia. Elas perderam a noção de gênero e perderam a noção de idade. Essa semana eu vi uma pesquisa da Box 18 e 24, muito bacana, onde eles falavam sobre essa mudança do mundo. Antes, a gente tinha 3 ou 4 gêneros. Hoje, a questão do gênero, que tem homem no extremo, mulher na outra, é uma questão muito mais complexa e muito mais cheia de matizes. E essas matizes representam oportunidades de segmentação e de entendimento de grupos. Assim como a segmentação de idade também mudou. Antigamente, a gente fazia pesquisa para o mercado e falava público-alvo de 15 a 19, de 25 a 39, de 15 a 24, homens e mulheres. Hoje em dia, a idade, na verdade, é representada pela maneira como as pessoas pensam e o que elas têm dentro de si. Você tem jovens de 25 anos e velhos de 25 anos, e jovens de 45 anos e velhos de 45 anos, e tudo tem a ver com comportamento e atitude. Essa geração, falando de comportamento e atitude, na verdade, quando a gente pensa do que mudou, na verdade, não mudou muita coisa em relação a interesses, necessidades e motivações. A gente continua tendo interesses, necessidades e motivações muito parecidas com aqueles interesses, aquelas necessidades de gerações anteriores. O que mudou e a transformação acontece quando você tem novos comportamentos associados a isso. Esses novos comportamentos têm a ver com quem? Com a realidade de como e de que forma a gente satisfaz e como a gente satisfaz essas necessidades e motivações que são intrínsecas. Todo mundo quer fazer um bonito, comprar barato, encontrar uma forma inteligente de fazer, conveniência, conforto, diferenciação em alguns aspectos, quer aprender mais, quer fazer uma boa viagem. Como é que a gente satisfaz essas necessidades e motivações? De uma maneira diferente hoje. Então, a verdade é que, hoje em dia, a gente teve uma série de fenômenos associados com novos hábitos e rotinas. Como, por exemplo, do Waze, que todo mundo conhece aqui, ou os Location-Based Apps, agora no Rio de Janeiro, ou o fenômeno de on-streaming, ou o fenômeno do Airbnb, ou o fenômeno da própria complementariedade das lojas físicas através de online shopping e e-commerce, ou através do mobile banking, onde você tem toda essa transformação, ou através do Tinder, que é totalmente diferente do bar flirting. No Rio de Janeiro agora, essa semana passada, e eu estava vendo isso porque uma filha minha tem 18 anos, estava lá no Rio, eles criaram... Eu não estava, mas eu vi. Existe um negócio chamado Tinder social, que como os atletas olímpicos não queriam ser tão explícitos na abordagem, chamavam 2 grupos, um grupo de 2 meninas contactava um grupo de 2 rapazes, eles saíam em grupos. É a maneira como o produto vai se transformando, né? Então, na verdade, eu acho que o mais importante quando a gente pensa na democratização do acesso é que a tecnologia ela joga uma luz poderosíssima em cima de 4 pilares, que eu acho que são os 4 pilares que servem como tentáculos ou sustentáculos do processo de empreender e de criar novos negócios. O primeiro deles, sem dúvida, é a transparência. A transparência é mortal. A transparência é o elemento mais poderoso num processo de empoderamento de um grupo de pessoas. A transparência ela é a arma mortal que elimina a ineficiência dos negócios e ela acaba com os cartéis, com os monopólios, com as inoperâncias.
O segundo elemento é o aparecimento da economia compartilhada, onde cada vez mais nós vamos observar, o Uber é um bom exemplo, mas não é o único, cada vez mais a gente vai observar que a tecnologia permite que nós tenhamos mais acesso sem necessariamente necessitar da posse. E, com isso, a economia compartilhada vai nos ajudar muito a que a gente possa, como grupo, ter mais desfrute, ter mais acesso outra vez. A terceira é o impacto dramático que ocorre nos agentes de intermediação, e eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui. E o quarto, realmente na capacidade de empreender e inovar, e como a democratização do acesso permite com que essa capacidade de empreender e inovar esteja em mãos de todos nós, e para isso um espaço como esse aqui. Vou contar um negócio para vocês. Exemplo de transparência que eu uso em algumas reuniões que eu vou. Isso aqui é um mapa de Manhattan, lá no Upper West Side. Aqui estão falando de um apartamento de $300 mil a $700 mil. Você não encontra quase nada lá por esse preço, mas dá para ver, né? Eu tenho 2 filhas que estão indo para morar nos Estados Unidos, estão em Nova York, então eu estava avaliando um apartamento. E aí você começa a ver aqui todos os imóveis que estão disponíveis para vender. Isso é uma base de dados que ela é feita, e essa base de dados e a avaliação dos outros imóveis ocorre na medida em que você tem o quê? Acesso ao sistema de transações, que no Brasil seria o equivalente ao cartório, esse negócio. Então, na verdade, o Zillow e o Trulia são os 2 bons softwares disso aqui. Por que esse conceito de transparência é tão importante? Porque, num mercado como esse, você começa a ter muito mais elementos para gerar uma decisão inteligente. Ou mesmo isso aqui, a transparência no processo de obtenção de um táxi. Aí você começa a reduzir a ineficiência do sistema ao saber usar uma ferramenta de geolocalização para conectar interesse e quem está oferecendo algum serviço por aquilo. Ou mesmo nisso aqui, que é maravilhoso, que é o Waze, onde todo o nosso dado, que é essa transparência na divulgação dos dados, na maneira como os algoritmos capturam isso aí, acabam gerando, através de um processo de colaboração, um negócio muito melhor. A colaboração é poderosa também quando a gente pensa além disso. Esse é um projeto que a gente anunciou 16 favelas essa semana no Rio de Janeiro, mas é um processo, eu vou contar para vocês o começo desse trabalho, que tem a ver com colaboração. Quando a gente pensa na favela, e essa é a favela da Rocinha, a gente tentou utilizar alguns desses conceitos para criar uma oportunidade de bem-estar e de negócios. Em 2014, em agosto, a Rocinha tinha isso aqui, ó. A pessoa do censo lá do IBGE não subia a favela não existia, o cidadão não existia aí dentro. Aqueles pontinhos vermelhos são escolas, hospitais, comércios, e a gente abriu uma API e treinou os moradores da favela para que eles pudessem registrar os pontos da região, da comunidade. E esse registro da comunidade, em 4 meses, gerou isso aqui, ó. Essa é a Rocinha real. É a Rocinha real alimentada pelos cidadãos. Hoje, o Google fez isso aqui com as comunidades, quem fez foram as comunidades, em 16 favelas do Rio de Janeiro, e continua expandido, está vindo para São Paulo agora. Ou seja, cidadania associada com não só a geração de bem-estar, mas também a possibilidade de que você tenha o entendimento de negócios, o entendimento de que isso pode haver, e na verdade, existe uma atividade produtiva extremamente vibrante dessa região. Então, é diferente da maneira como a gente interpreta isso, construído por eles. O conceito de sharing economy, que é um conceito tão poderoso, ele começa a chegar ao Brasil. Chega em alguns exemplos, mas é uma oportunidade enorme. Um dia desse me ofereceram, tem um grupo que está começando aqui no Brasil, aluguel de casa de praia, de casa de campo. Era casa de praia, casa de campo no Brasil e no exterior. Falou, se você quiser, você bota a sua, e se você tiver, como eu não tenho, não pude colocar, né? Mas se você tiver uma casa de praia, uma casa de campo, você bota aqui, você vai ganhar uma cota desse sistema. Legal, modelo bacana. Eu acho ótimo casa de praia, casa de campo dos amigos, né? Que você não tem que cuidar, não tem que dar manutenção, não tem que dar nada. Então, como fazer para que todas essas plataformas da economia compartilhada possam evoluir? Ou como continuar alimentando o Waze de forma que ele possa ser realmente uma plataforma que pertence a todos nós? Esses conceitos de economia compartilhada, de colaboração, também funcionam quando a gente fala
até de crowdsourcing ou de ambientes de trabalho onde a gente consegue trabalhar juntos. Um ambiente como esse aqui, um ambiente colaborativo, tem vários aí na Vila Madalena, e eu acho que isso também é uma tendência muito forte. Terceira tendência, a gente falou de colaboração da economia compartilhada e transparência. Terceira tendência muito legal é o impacto dos agentes de intermediação. Nós, do Google, tentamos trabalhar com os agentes de intermediação existentes para mostrar a eles, e com eles chegar num ponto de consenso, de que a tecnologia ela pode ser aliada desde que você saiba fazer a transição da maneira certa e da forma certa. Um exemplo disso é o processo escolar. Hoje em dia, embora as pessoas critiquem a qualidade da educação no Brasil, a realidade é que o Brasil está vivendo um momento espetacular, onde a gente tem, do ponto de vista de educação, com muitas falhas em relação à qualidade do nosso sistema, mas, através da tecnologia, se permite hoje que muito mais gente tenha acesso à universidade. Aí, se a gente for purista, ele vai dizer, mas a qualidade é ruim, a maior parte dos brasileiros são analfabetos funcionais e tal. É verdade, mas isso vai gerar uma próxima geração mais preocupada com a educação. Os pais, quando eles têm acesso à universidade, eles vão querer que seus filhos tenham acesso à universidade melhor. E um pedaço disso aí, se a gente olhar esse boom das universidades, que é um processo de... primeiro, um processo de aparecimento e florescimento das universidades privadas, e depois o aparecimento do ensino à distância, do semipresencial, onde você usa a tecnologia para dar escalabilidade nesse processo. Logicamente, nesse processo, o papel do professor muda muito, porque o professor, o que ele é, na sua essência, e no seu melhor, é um agente de intermediação de conteúdo e de gestão de conhecimento. Muitas vezes a gente quer levar o conhecimento, levar a tecnologia para dentro da sala de aula, e alguns professores ficam apavorados, que eles acham que ele vai acabar com o papel do professor. Na verdade, a tecnologia é um elemento de complementação e de facilitação desse processo. A mesma coisa ocorre com o varejo, quando a gente pensa nas lojas do varejo. O varejo físico, há 2 anos atrás eu vi uma palestra numa NRF em Nova York, falando sobre a dificuldade do varejo físico se manter frente à existência do digital e como ele tem que se reinventar. E aí, um professor de Harvard analisava cada uma das tendências de varejo. E agora, recentemente, a gente teve uma dessas lojas de fitness products, fechou 460 lojas nos Estados Unidos. Quando a gente pensa em eletroeletrônicos, como uma loja como o Best Buy é a última loja que sobrou de eletroeletrônicos. Os supermercados e os shopping centers estão passando por um processo de reinvenção. Agora, por quê? Vamos entender o porquê disso. Antigamente, você fazia o processo de compra na loja, com a tecnologia, aqueles produtos mais standard, num sistema de correio que funcione, um sistema de entrega que funcione, onde você tem um alto valor, uma caixinha pequenininha para você mandar um produto para casa, ou você tem uma embalagem que possa fazer com que uma televisão seja entregue na sua casa, porque realmente a gente precisa ir na loja para fazer o processo de compra. Então, aonde existe baixa diferenciação da experiência de compra no ponto de venda, onde os produtos são mais estandardizados, naturalmente, esse agente de intermediação está mais exposto a passar por um processo de ruptura provocado pela tecnologia, pelos e-commerces, pelas lojas virtuais. O que eles têm que fazer? Tem que começar a redefinir o papel do ponto de venda nesse modelo, para que a gente não tenha exatamente esses pontos de venda cada vez mais com menos venda, com todo o custo da estrutura física, e aí eles não conseguem sobreviver. Isso é uma discussão que aqui no Brasil, ainda bem, o nosso varejo é muito ágil, né? A gente está conseguindo cada vez mais fazer com que essas empresas consigam usar o digital como uma estratégia de complementaridade. Ou então, até mesmo temos aqui os pure plays como B2W, o Netflix, o Netshoes e vários outros, que são empresas que conseguiram entender que eles, como agente de intermediação, têm que mudar a abordagem para que eles possam ter a multicanalidade e, a partir daí, conseguir sobreviver. O próprio papel da mídia como agente de intermediação se altera dramaticamente. O que antes era um conteúdo unidirecional que você recebia através de uma tela na sua casa, hoje é um conteúdo que encontra um usuário assim, com 3 ou 4 telas, querendo consumir on demand, querendo estar também criticando, comentando, tweetando e fazendo todo o seu material
Boa noite, Augusto Lins. Esse é o homem da fintech. Quarto, finalmente, é o uso da tecnologia para poder acelerar setores onde eles realmente têm ineficiências históricas ou têm dificuldades históricas de absorver a tecnologia. Aqui, por exemplo, o doutor Consulta, onde a maior parte das consultas que a gente faz são consultas relativamente triviais, que não precisam de um hospital como o Einstein, mas que custam uma baba de dinheiro. Então, por que não conseguir fazer um processo de escalabilidade para isso usando a tecnologia? Fazendo com que isso aí possa ser mais barato, você já faz um pre-screening bem feito, a consulta ela é rapidíssima, porque na maior parte do tempo a gente vai para o hospital e a gente preenche os papéis, demora mais tempo para preencher os papéis que para falar com o médico, né? Então, esse é um modelo mais barato e que já está começando a ganhar tração aqui também. Quando a gente fala de... E o quarto pilar é essa questão da oportunidade de inovar e de empreender. E aqui que a gente vai entrar um pouquinho mais na discussão das oportunidades. Logicamente que a tecnologia permite que pequenas e médias empresas brasileiras possam quebrar a barreira do tempo de loja aberto e da geografia, e hoje a gente tem cada vez mais pessoas que conseguem se conectar no mundo digital e oferecer serviços pelo país inteiro, às vezes exportar. Mas isso vai muito além disso, já começam a aparecer as comunidades que fazem como o Kickstarter, onde você consegue produzir, através de crowdfunding, financiamento de ideias. A gente tem muito pouco disso no Brasil ainda, e isso é uma tremenda oportunidade da gente trabalhar nesse modelo. Esse aqui eu adorei, esse chuveirinho aqui, que é um chuveiro que o Nebbia, que ele gasta 70% a menos de água. Então, lógico, é uma ideia ótima, né? A gente poder ter um chuveiro desse, sendo financiado por nós, as pessoas que participam do financiamento dessa ideia, elas têm alguns benefícios se a ideia der certo, tem um pedacinho da empresa. Ou mesmo isso aqui, o aparecimento de hubs de conhecimento. Esse é um hub de conhecimento que foi criado com a diagnóstico de Parkinson. A mãe do Sergey Brin, o pai e a mãe dele têm Parkinson. E quando ele soube disso, ele começou a tentar entender o seguinte: como é que eu faço, se o meu pai e minha mãe têm, em algum momento eu tenho grande chance de ter isso também. Então, ele criou um hub de conhecimento, na verdade, a mulher dele, a ex-mulher, trabalha disso aqui, onde toda pesquisa disponível ao redor do mundo pode ser agregada e pode haver uma troca de informações, independente de onde você está, para que os tratamentos, as oportunidades de entendimento melhor de sintomas e da própria doença possam ser algo que está mais dividido, está mais transparente, está mais compartilhado dentro da sociedade e não está só quebrado em alguns lugares. Quando a gente usa a tecnologia para falar de inovação e da capacidade de empreender, aí o Google também tem um papel nisso aí, pensando no Google X, e eu vou falar um pouquinho sobre essas frentes aqui daqui a pouco. Acho que o que vale a pena colocar é o seguinte: nesse mundo de inovação, de empreendedorismo, na verdade, o pilar número 1 é encontrar um ambiente ineficiente. Se encontrar um ambiente ineficiente, esse ambiente está vulnerável a um processo de ruptura. Seja em biotech, seja em fintech, seja em comércio, seja em saúde, seja... Todos os setores da economia têm áreas de ineficiência que estão disponíveis para serem atacados de uma maneira ordeira, através da tecnologia, logicamente, com boas ideias que podem ajudar a gerar esses elementos de conforto e conveniência, ou redução de custo. Segundo pilar básico, pilar da inovação. E aqui eu acho que a inovação ela tem que ser tratada, é para isso que a gente usa ambientes como esse, porque com esse triângulo entre transparência, eficiência e inovação, a gente consegue entender como a gente consegue ajudar empresas, ou pequenas empresas, ou startups a acelerarem. O campus está nesse conceito. O campus veio para o Brasil, e a história por trás do campus, o André é um felizardo de estar aqui à frente do campus no Brasil. A gente recebeu na época 1.200 currículos, então eu fico brincando com ele que ele ganhou na loteria, né? Tem um monte de gente boa, e eu acho que tem a ver com o espírito do brasileiro de querer empreender. O campus também foi um presente para São Paulo, porque a gente acredita que esse ecossistema ele é um ecossistema que tem um tremendo potencial aqui no Brasil, ele é vibrante, porque quando a gente pensa em transparência, eficiência e inovação,
O brasileiro, por definição, ele é criativo e vive num ambiente cheio de ineficiências. O tempo todo nós estamos aí lidando com essas ineficiências e a questão de como a gente consegue usar a tecnologia para melhorar a nossa cidade, o nosso país. O campus também tem muita coisa legal quando a gente pensa que ele é gratuito. E, às vezes, demora um pouquinho para entender que o conceito do gratuito não tem a ver com... não tem nenhuma pegadinha. Ele é gratuito porque ele é parte de um processo de melhoramento de ecossistema, porque a gente ganha dinheiro fazendo outras coisas, mas, de alguma maneira, a gente devolve para o ecossistema, devolve para quem está participando disso essa oportunidade de empreender, até porque o Google, uma vez, também já foi uma startup. Inovação tem tudo a ver com se manter relevante. Eu acho que quando a gente olha 16 anos atrás e pensa no processo do Google, eu acho que grande parte das oportunidades estão em ambiente onde as empresas começam a ser irrelevantes e elas não percebem. O Google também passou por um processo de entendimento de ele tinha que se manter relevante, porque, às vezes, as coisas que funcionavam em 2005 já não funcionam mais em 2010 ou 2015. Então, esse é um wake-up call para todos nós, para todas as nossas empresas. Eu acho que também para todos nós, como profissionais, que se a gente não se mantiver relevante, a gente não se mantém jovem, não se mantém realmente vivo nesse mundo, né? Dizem que quando uma empresa perde uma onda de inovação, ela sai de ser uma empresa de crescimento para ser uma empresa de manutenção. Quando ela perde 2 ondas de inovação, ela pode estar fadada à irrelevância. Dificilmente as empresas conseguem fazer um comeback se elas perderem 2 ondas de inovação. A gente tem alguns exemplos de empresas que conseguiram, a Apple é uma delas. A Apple foi uma empresa que fez assim, voltou e subiu. Mas a maior parte das empresas que já estiveram no topo, elas passaram por um processo de ruptura trazido por startups ou empresas pequenas que entenderam como capturar essa relevância que aquela empresa grande virou uma empresa burocrática e perdeu essa sensibilidade. O Google, em 2000, quando a gente queria fazer uma busca, não havia cloud, você entrava na internet, entrava no computador, e nessa entrada no computador a gente olhava algum tipo de informação, ficava satisfeito com aquilo e saía. Essa era a experiência do ano 2000. No momento, eu quero saber como é que é um hotel em Chicago. 16 anos depois, e a gente teve que correr atrás para não ficar irrelevante, a experiência passou a ser essa aqui. Não só o consumidor evoluiu barbaramente, então, naquele momento, o que você tem que fazer quando há uma busca por um serviço? A pessoa pode querer transacionar imediatamente. Naquele mesmo exemplo do hotel lá em Chicago, a pessoa pode querer fazer uma reserva, ela pode querer saber mais informações, ela pode querer ir até lá a pé, então, para isso, você tem que fazer um como chegar, ou de carro, e a pessoa pode querer fazer uma ligação para complementar. Experiências que ficaram mais ricas e foram evoluindo na medida que a gente consegue usar a tecnologia para incorporar alguns elementos, como a mobilidade, contextualização e inteligência artificial. O grande macete da inteligência artificial, que está nos ajudando, e é uma nova onda que está chegando, se a gente for pensar bem, não tem 2 anos. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui um negócio. Em 2014, a gente fazia a seguinte pergunta. Na verdade, a pergunta era assim, ó. Espera aí. Quantos anos tem Michel Temer? Michel Temer tem 75 anos. E a mulher dele? Marcela Temer, desde 2003. Quantos anos ela tem? Não saiu aqui, mas ela tem 30 e poucos anos. O ponto, na verdade, é o seguinte. Antigamente, essas 3 frases eram frases isoladas. Assim, quem é o presidente da República? Michel Temer. Hoje, né? A gente não sabe amanhã ou depois. Aí depois tem assim,
Quantos anos ele tem? O algoritmo ficava doidão. Quantos anos ele tem? Quem? E quem é a mulher dele? Esse diálogo já tem a ver com sintaxe de inteligência artificial, que já é uma evolução em relação a isso aqui. Então, a gente já começa a entrar numa nova onda, onde a tecnologia nos ajuda a estabelecer diálogos com máquinas. Eu estava vendo um produtinho um dia desse que tinha a ver com isso. Era uma espécie de um WhatsApp que ele te respondia as perguntas que você falava, e ele ia mantendo o diálogo guardado. Isso também vai provocar uma grande mudança aqui dentro. Assim como a gente vê mudanças nesse modelo aqui, ó, né? Mantendo a relevância. Essa relevância também passa pelo entendimento de que a gente fala muito de mobilidade de telefone celular, é muito além disso aí. Muito além disso aí. Na verdade, o futuro da computação móvel vai ser definido pela inteligência artificial e pelas portas de acesso à nuvem. Independente do device, do gadget que você tem, se está aqui no braço, se está no telefone celular ou se está na sua casa. Isso aqui já virou coisa do passado, a gente pensar em relógio inteligente. Mas a inteligência está cada vez mais distribuída, como nisso aqui, que tem aqueles conceitos todos que a gente fala. Uma plataforma como o Fitbit ou o Jawbone é uma plataforma que tem transparência na geração de dados, extrema metrificação, capacidade de você colaborar e dividir sua informação com outras pessoas, para entendimento de sinais vitais que eles podem estar montados num dashboard como esse, ou podem estar disponíveis através do seu pulso. Ou isso aqui, como um Tile, que também a gente entra na loja da Apple Store e a gente pode comprar esse negócio, que é uma ferramenta de geolocalização que serve para a gente botar como se fosse um chaveiro e localizar onde é que está a chave do carro, se a gente perder, ele até apita se quiser. Ou isso aqui, que é a mesma coisa, só que para o seu cachorro, né? Fazer o cachorro fazer exercício. Ou isso aqui. Na verdade, esse carro é um elemento de tecnologia, onde o que tem aqui por trás é um monte de leitura de sinais, como, por exemplo, isso. Repara bem aqui, ó. Nesse auto-driving, dentro do carro, o que ele tem ali é o entendimento daqueles objetos que está lá na frente e o entendimento de um overlay em cima de uma pista. Tá bom, como é que ele vê o sinal? Tem uma câmerinha apontando para os lugares, ele entende onde é que tem os sinais luminosos, os faróis aqui de São Paulo, né? E ele pega aqueles faróis e ele vai ler se está verde, amarelo, vermelho, e com isso ele consegue frear, seguir, lendo objetos, entendendo o mapa. Isso aqui. Então, relativamente simples. Ou a inteligência distribuída também através de fechaduras, que, na verdade são códigos, né? São fechaduras inteligentes que pode abrir e fechar. Você pode montar a tua casa toda e definir quem entra em que horários na sua casa. Ou mesmo lâmpadas, que cada vez mais a gente começa a ver dentro do conceito de internet das coisas, essa capacidade de ter microprocessadores distribuída em todo e qualquer elemento que a gente interage, seja roupa, seja eletrodomésticos, seja ambientes caseiros e tal. Ou mesmo usar a tecnologia para transformar uma televisão num computador, ou pelo menos numa central de projeção, uma televisão inteligente, como é o Chromecast, que custa $29 nos Estados Unidos. Aliás, o Brasil é tão ávido por consumir conteúdo que o Chromecast no Brasil é o segundo do mundo. É o segundo mercado do mundo em consumo de Chromecast. Só que 1 em cada 5 é comprado no Brasil, o resto vem na Muamba, vem lá de Miami. Ou isso aqui, da Asus, que é um device que transforma uma televisão num computador mesmo. Você consegue, através desse device, custa $80. Você transforma uma televisão caseira num computador. Ou então a última grande batalha que está vindo por aí, que é a batalha do Google Home versus o Amazon Echo, que vem a ser o quê? A capacidade de entender esses sinais. Isso aqui está disponível dentro da casa da gente, conecta com o resto desses devices todos conectados à nossa casa, e você consegue conversar. Oi, me troca minha passagem de avião para amanhã cedo? Que horas que começa o jogo da seleção hoje? O jogo da seleção começa às 10 horas da noite, você tem que sair da sua palestra às 9h20 para poder chegar lá, para ver o Neymar chutar para fora, né? Então, é aquela coisa toda que a gente tem que ver. Então, pessoal, uma outra coisa que é fantástica, quando a gente pensa em inovação, é esse conceito aqui, o conceito da logística, como a logística se transforma. Eu vi essa iniciativa nos Estados Unidos e fiquei de queixo caído. É uma delas, né? Não é, o Google não é dono da verdade, nem dono do mundo, mas ele fica tentando explorar essas áreas de conhecimento também. Esse projeto se chamava 5 em 5. Eram 5 milhas em 5 minutos. Ou seja, aquele danado, aquele drone ali, ele faz 60 milhas, 100 km por hora. E aí começaram a ver, tá bom, depois que a gente viu isso aqui em novembro,
Em janeiro apareceu aquele chinês lá na CES, lá em Las Vegas, e criou um drone que leva uma pessoa, né? Então, com todo respeito, um drone que leva uma pessoa, a gente tem que ter... Eu teria um pouquinho de medo de até entrar várias pessoas lá, o negócio funcionar. Mas imagina o seguinte, se a gente consegue algo que nos movimenta a 100 km por hora, algo que movimenta a carga a 100 km por hora, quais são as utilizações disso aqui? A gente começou a ver várias. Transporte de passageiro ou transporte de órgãos vitais para hospitais. Transporte de implementos agrícolas para o interior. Se o cara está no interior lá, quebrou uma peça do trator, quanto tempo demora para levar? Se você tem alguma coisa a 100 km por hora, você começa a tratar isso muito mais rápido. Não é apenas para transportar produtos de consumo que o sujeito compra e fica querendo que chegue lá na casa dele. Então, tem toda uma logística vindo por aí em relação à utilização desse tipo de inteligência para que a gente possa também, mais uma vez, pensar em eficiência, conveniência e como é que a gente usa a tecnologia e dados para poder conectar a sociedade. De novo, o pilarzinho aí, o triângulo que a gente estava falando. Eu queria só fechar aqui com uma mensagem rápida sobre o Google. Às vezes as pessoas têm uma visão do Google como, puxa vida, o Google atua em tantas frentes, e é verdade, o Google atua em todas essas frentes aqui, mais um monte de outras, como mapas e tal. E daqui para frente, a gente vai falar um pouquinho de Campus, uma empresa criada na Califórnia há 18 anos, tá? Dentro desse conceito de desenvolver produtos para todo mundo. Acho que um conceito importante é, quando a gente pensa numa empresa que valoriza a inclusão e a cidadania, isso tem a ver com você criar produtos, soluções que funcionem para todo mundo. Então, essa é uma empresa que hoje está em 70 países, tem 18 anos, com 60 mil funcionários, e é que acredita que essa informação tem que estar acessível para a população. Logicamente, uma das formas que, como essa informação tem que estar acessível realmente, tem a ver com isso aqui. Um sistema operacional aberto, onde você consegue, hoje em dia, ter aí os 120 milhões de brasileiros conectados. Por ele ser aberto e por ele já estar funcionando hoje em relógios, tablets, TVs e automóveis, você conseguiu ter uma queda de custo na questão do preço dos celulares. E, mais do que isso, o conteúdo que está ali dentro, que é um conteúdo totalmente desenvolvido por parceiros, em menos de 2 anos, a gente colocou aí para esses 100 milhões de brasileiros, 120 milhões de brasileiros, dentro do Play, um mundo de oportunidades para os desenvolvedores. São 800 developers hoje em dia que trabalham dentro do Google Play. São 300 editoras de livro, 300 gravadoras e 30 grupos de mídia. Ou seja, cada vez mais o nosso poder de consumir conteúdo e, para quem produz, o nosso poder de produzir apps, filmes, livros, jogos, a capacidade de distribuir isso e deixar na mão das pessoas, com menos custo de distribuição, é uma tremenda oportunidade de negócios. A mesma coisa ocorre com o YouTube. O YouTube, hoje em dia, nós temos aí no Brasil 75 milhões de usuários por mês. Agora, virar youtuber virou moda, né? Talvez o que não seja muito claro é que metade, com o YouTube o youtuber ganha dinheiro, a plataforma do YouTube ela trabalha com conteúdo gerado pelo usuário, aquele conteúdo gerado pelo usuário, o usuário pode definir ou não que vai ter uma propaganda na frente do conteúdo dele ou dela. Se aquele conteúdo, se ele definir que vai ter uma propaganda, quem está vendo, quem está esperando para ver o vídeo, está querendo ver um vídeo lá de música, de como fazer um game, de futebol, de culinária, se a pessoa assistir o vídeo de 30 segundos, o anunciante paga para o Google e metade desse dinheiro vai para o produtor de conteúdo. Hoje a gente tem aí em torno de 1.200 produtores de conteúdo por mês que vão no YouTube Space, aqui em São Paulo, que também é um espaço gratuito ali no centro da cidade. E a gente está lançando um espaço desse no Rio em 2017, com 5 estúdios, lá no Porto Maravilha, ali do lado do Museu do Amanhã. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que essa democratização da produção e do consumo audiovisual veio para ficar. Porque o cidadão, nesse século XXI, ele quer ser dono da sua capacidade de escolher que tipo de conteúdo ele ou ela consome. Logicamente, para fazer isso, não só a gente tem 2 escritórios aqui em São Paulo, tem mais ou menos 2.000 pessoas trabalhando entre funcionários e parceiros e vendas, tem 200 mil clientes, e lá no escritório de São Paulo, assim como o campus aqui, nós temos esse ambiente para receber vocês, a gente acredita que no escritório de São Paulo é importante a gente ter
ser bem inclusivo e trazer pessoas para os treinamentos que ocorrem lá, porque com isso a gente vai conseguir ter mais gente corrente com a tecnologia atualizada e gerando oportunidades e participando desse momento. No ano passado, a gente teve 75 mil visitantes no escritório durante o ano. E, naturalmente, agora com o Campus São Paulo e o YouTube Space, a gente também tem essa presença aqui. Em BH, a gente acabou de dobrar o escritório de BH. É um centro de excelência com 100 investimentos de dinheiro de 7 países. A gente já botou mais ou menos 200 milhões de reais, de dólares em Belo Horizonte. E aqui no campus, não só em relação ao Campus São Paulo, mas em relação ao programa de fomento à ciência, inovação e tecnologia, a gente tem algumas coisas muito legais acontecendo. Isso aqui agora foi lançado em Brasil, foram bolsas de pesquisa. O programa está na 3ª edição, se a gente olhar a data daquele totem lá em cima, 3 de agosto de 2016, foi semana passada, né? 770 propostas de bolsa de pesquisa foram recebidas, 35 foram financiadas, com mais ou menos $1 milhão de dólares em bolsas. Uma outra coisa legal que está aqui dentro, né, que é o Launchpad Accelerator, onde a gente tem a capacidade de ter funding sem contrapartida, mais os serviços de cloud, mas todo o trabalho de mentorias especializadas e conectando com VCs e dando visibilidade no mercado para acelerar determinados parceiros. Finalmente, quando a gente pensa no Startup in School, isso é uma outra iniciativa legal, onde o pessoal trabalha para ajudar nas ETECs aqui de São Paulo. São competições que já foram feitas, mais de 5, onde você ajuda jovens a entender como eles podem também participar desse mundo de startups. Isso é uma parceria aqui com o Governo do Estado de São Paulo. Última peça de inovação que eu queria trazer para vocês, às vezes é a parte mais fancy do Google, mais bacana, que as pessoas olham e falam, uau, está fazendo um carro que anda sozinho, o óculos, a lente de contato. Eu acho que vale a pena explicar o porquê desse negócio. A inovação ela pode ser feita através de um trabalho de colaboração e de fomento ao ecossistema, como a gente está fazendo aqui, mas também ele pode ser feito através de áreas internas. Esse é um grupo que não está dentro do Google, está dentro da Alphabet, né, da holding, que tem uma proposta, o X tem uma proposta que é o seguinte, usar a tecnologia para atacar determinados problemas tão grandes que dificilmente pequenos empreendedores vão conseguir, mas, ao mesmo tempo, fazer isso para transformar o mundo num lugar radicalmente melhor. Isso tem a ver com o quê? Não só buscar soluções de acesso, como a gente está tentando com o projeto dos balões, do LUM, que a gente fez um piloto aqui no Brasil, está fazendo um segundo piloto agora no Peru e está fazendo vários outros pilotos pelo mundo, mas atacar áreas que são áreas fundamentais para a gente poder viver melhor nos próximos 30 anos, como alimentos, saúde, energia e transporte. O coração desses projetos, que são grandes projetos do Alphabet X, é encontrar um grande problema que seja comum a milhões de pessoas, tentar buscar uma solução radical através de uma tecnologia inovadora. Se o problema não for grande o suficiente, ou não for um problema com uma tecnologia inovadora, a gente acredita que tem gente que pode resolver. Vamos dividir a capacidade de resolver problemas. Se a oportunidade cair na interseção desse diagrama, a gente consegue ter alguma coisa que vale a pena focar. Alguns desses problemas estão sendo trabalhados pelo Google, outros estão sendo trabalhados por parceiros. Então, a ideia é que a gente consiga, através desse mosaico, atacar problemas grandes, estimular empreendedores a que eles possam atacar problemas do dia a dia que impactam determinados subsegmentos da sociedade. E, quem sabe, com isso, a gente consegue criar um ambiente de inovação onde o Google não tem o protagonismo, mas ele ajuda a alavancar essa nova caminhada rumo ao entendimento de como a gente pode viver melhor no mundo que a tecnologia está por trás da gente. Tá? Gente, eu falei bastante, mas só fechando meu último slide. Isso aqui foi na época dos protestos de 2013. A gente via esse negócio, somos a rede social. E as pessoas protestando, parece que já faz 25 anos, né? Mas foi durante a Copa das Confederações, em 2013, há 3 anos atrás. E, naquela época, e até hoje, a gente acredita o seguinte, os grandes pilares que vão fazer com que a gente consiga minimizar as diferenças entre quem tem e quem não tem
ser mais inclusivo em relação a uma proposta de uma sociedade onde a diversidade ela possa ser realmente capturada e as pessoas podem ter oportunidade, independente de onde elas moram, independente de se elas têm um nível social melhor ou pior, ou de que parte do país elas estão. A gente consegue ver que isso aqui começa com a democratização do acesso, passa pela democratização da mídia e, finalmente, chega na democratização da oportunidade, que tem a ver com o aparecimento desse empreendedor digital global, que, idealmente, estará aqui no nosso Brasil e a gente terá muitos deles. A gente estava conversando ontem, né, Barrença, sobre os unicórnios. A gente não tem nenhum unicórnio no Brasil ainda. São startups com valuation acima de 1 bilhão. Tem vários em Israel, tem vários nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente ainda está... Oi? Tem 7 em Portugal. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil, com um país desse tamanho, com tanta oportunidade e com tanta gente criativa, eu acho que a questão toda é como nós conseguimos ajudar o brasileiro nesse processo de criação de valor, nesse processo de entendimento de que a gente pode viver melhor se a gente tiver uma convivência ordeira e que a tecnologia pode ajudar nessa convivência ordeira a todo mundo, independente da pessoa estar numa comunidade no interior de Minas Gerais, estar numa aldeia indígena no Amazonas, ou estar vivendo aqui na metrópole, aqui em São Paulo. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria dividir com vocês, e aí eu fico aberto para perguntas, para a gente conversar, e para quem é empreendedor, eu queria agradecer a atenção e desejar boa sorte a todo mundo. Obrigado, gente. Pode ficar com esse aqui. Pessoal, acho que foi riquíssima a fala do Fábio. Obrigado pela generosidade de compartilhar com a gente tanta coisa bacana, Fábio. E aí, acho que eu queria começar, só para a gente, enfim, dar um start nas perguntas, pelo final da sua apresentação. Ontem a gente esteve aqui com o ministro e eu acho que a gente teve a oportunidade de compartilhar muito dessas visões de futuro da tecnologia e inovação no Brasil. E aí eu pergunto, o que falta, então, para a gente ter um unicórnio, ou 10 unicórnios, ou 30 unicórnios saindo desse ecossistema? Olha, eu acho que falta mais iniciativas como essa aqui, primeiro. O que a gente observa nesses ambientes lá fora não precisa... Uma coisa que a gente conversou ontem que vale a pena trazer para todo mundo. Muita gente pensa o seguinte, eu quero empreender, vou para o Vale do Silício. Na verdade, o Vale do Silício é caro para chuchu. É difícil empreender lá. Eles dizem, não empreenda aqui, empreenda fora e depois, quando você tiver um pouquinho maior, venha para cá. Eu acho que o que ocorre aí é, no Vale do Silício, você tem a perfeita combinação entre um ambiente de empreendedorismo, um ambiente universitário e um ambiente de financiamento. Quando você consegue unir empresa, escola e capacidade de funding, você tem, logicamente, se torna um magneto para a inovação. Isso não é só no Vale do Silício, você vai a Seattle, tem o Mindset. Eu acho que São Paulo começa a se posicionar dessa forma, quando a gente começa a entender o Tech Week, que começa a ocorrer com mais frequência, quando começam a aparecer espaços como o Cubo, espaços como esse aqui. E aí, genuinamente, André, o comentário de ontem, né? O ministro, quando veio aqui, pessoal, um comentário muito bacana que ele fez foi: e quem é que cuida disso aqui? Os membros, as pessoas que vêm trabalhar aqui cuidam disso. Isso, ele fez um comentário muito bacana, né? O seguinte, então é que nem um metrô. Quando o ambiente ele é cuidado por todos e ele pertence a todos, as pessoas cuidam mais do que quando elas percebem que não há um carinho, não há uma atenção. Então, eu acho que a gente tem que, no Brasil, e eu ficava chateado durante o processo que a gente tentou desenvolver esse campus aqui. Eu me lembro quando eu vim nesse prédio aqui há 2 anos e meio atrás, e que ainda era um prédio, né, não tinha auditório, não tinha nada disso. A gente contava que ia fazer, as pessoas falavam, mas por quê? O que o Google vai ganhar com isso? Eu falei, porra, nem tudo na vida tem a ver com você ganhar dinheiro na hora que você está fazendo um negócio. Também tem a ver com você deixar um legado, de você devolver para a comunidade. Isso é uma obrigação das companhias. Eu acho que mais gente fazendo mais coisas assim vai fazer com que a gente consiga, eventualmente, fomentar esse ecossistema. O governo tem um papel, mas não é o único. Não dá para esperar o governo também não tem dinheiro para fazer isso.
E também a gente não pode querer que o Google esteja metido em tudo o tempo todo. Eu acho que a nossa função é, como plataforma, conseguir ajudar o ecossistema para que ele possa realmente entender esse fomento e a inovação, ela tem que partir de quem está aqui e de quem está lá fora. Não é primazia de ninguém. Pessoal, vamos abrir então para as perguntas. Começamos com o João. Oi, Se André, puder dizer o nome e fazer a pergunta, por gentileza. Boa noite, Fábio. Meu nome é João Carvalho, da empresa HollyWeb. Queria te parabenizar pela apresentação. Achei que os tópicos que você colocou foram bem atuais e bastante pertinentes. E bem oportuna também. Recentemente, o Elon Musk declarou, ele insinuou, para uma emissora de televisão americana, durante uma entrevista, de que ele estava assim, preocupado com a Google em relação ao nível que vocês têm, o avanço que vocês têm hoje em pesquisas na área de inteligência artificial. Eu acabei meio não conseguindo entender, porque tratando-se dele, que tem aí duas empresas de altíssima tecnologia, da SpaceX e a própria Tesla, eu acabei não entendendo o nível de preocupação dele, porque ele também é uma pessoa que tem as empresas muito próximas a vocês também. E eu queria que você comentasse, em termos de qual o avanço que a Google hoje tem na área de pesquisa e de inteligência artificial. Olha, esse é um assunto que eu não posso falar muito, primeiro porque eu realmente não conheço as coisas nos seus meandros do que está acontecendo lá fora, tá? O que eu vejo da inteligência artificial é a utilização dela em soluções práticas, como alguma dessas que eu mostrei aqui. Eu acho que, como tudo que é novo, pode inspirar medo, sim. A gente começa a pensar em Isaac Asimov, começa a pensar em singularidade, e eu acho que aí, quando as pessoas começam a ter muitos receios, elas podem seguir dois caminhos. Elas podem convidar a sociedade para um diálogo, para a gente entender como é que a sociedade regula e pode conviver com a tecnologia e com a inovação, ou elas podem ir para um caminho de vilanização da tecnologia. Então, eu finalmente consegui convencer a minha mãe a usar smartphone, que ela não gostava. Então, ela tem 74 anos. Por que isso? Porque ela achava que aquilo era uma invasão na vida dela, que não precisava. Eu falei, mãe, isso não é uma invasão, você abaixa o volume, você não precisa responder. Mas se estiver na rua, você pode ligar para alguém e tal. Então, eu acho que tem muito a ver com... não posso falar muito sobre o Elon Musk. Primeiro, eu adoro a empresa, acho os caras maravilhosos, todo o conceito das baterias de carro para poder realmente trabalhar na questão da bateria caseira é brilhante. Acho que inteligência artificial é uma onda que vem por aí, sim, está vindo, já está chegando, vai se traduzir numa mudança da maneira como a gente continua interagindo entre nós e interage com máquinas, e eu acho que, enquanto for uma solução não intrusiva, que respeita o caráter de humanizado que nós usamos a tecnologia, ou tenta ser humanizada para dentro da tecnologia, pode ser até muito legal. Eu adoro aquele filme Her, onde o cara se apaixona pelo computador, também com aquela voz, dá para qualquer um, né? A voz da Scarlett Johansson, e aí ele descobre que o computador está apaixonado por 69.284 pessoas. Mas todos esses filmes, eu acho que eles passam por um processo de entendimento, meio que entre utopia e distópia, né? A gente não sabe exatamente para onde a coisa vai. Mas nem por isso a gente consegue frear o progresso. E eu acho que cabe a nós, enquanto sociedade, sempre avaliar as coisas como elas estão chegando e entender como elas podem nos ajudar e não nos atrapalhar. Ok. Fábio, parabéns pela palestra. Sou o Tony, da Techstars, do Startup Weekend. E você comentou algo que me chamou bastante atenção sobre o protagonismo. Que não é o foco do Google ser o protagonista. Isso está bem claro, por exemplo, aqui nesse prédio, onde eu acho que só tem um local ou dois, onde você encontra, só na entrada, né? Onde que você tem o logo do Google, só tem um local, né? Só um local, né? O logo do Google. E em várias outras iniciativas do Google a gente vê isso também. E aí eu acho que isso é uma lição muito grande que o Brasil, as instituições brasileiras, o próprio governo, as outras empresas, etc., precisam aprender um pouco mais sobre essa cultura, né? De não querer ser o protagonista de tudo que é feito, de tudo que faz, pensar no bem maior e como aquilo vai acabar, como você falou, retornando para a empresa e para a sociedade como um todo.
Só queria que você estendesse um pouquinho mais sobre o que você acha dessa cultura. Olha, por eu acho o que a gente Google não tem pode essa ser cultura. cínico em relação a isso, tá, Tony? E a gente tem que abordar as coisas como elas são. O Google é uma empresa com fins lucrativos, ganha dinheiro com isso, e talvez por isso ele tenha a oportunidade e o compromisso de devolver sob forma de investimento e de construção de ecossistema. Acho que o legal dessa história, eu estou no Google no Brasil há 5 anos e meio, durante 5 anos eu fui parceiro do Google nos Estados Unidos, e eu era louco para entrar lá, mas não conseguia, né? Aí, quando eu voltei para cá, eu consegui. Eu era o principal reseller do Google nos Estados Unidos quando eu trabalhava na AT&T, lá em Atlanta. E eu ia para o escritório do Google e olhava aquele negócio e parecia uma criança. Falava, quem sabe um dia eles me contratam aqui, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando a gente pensa na comida de graça e tal, naquelas coisas, foi... Eu cheguei no... Tinha um chocolate lá que eu adorava. Então, na minha primeira visita, eu vi aquele chocolate e falei, nossa, vou levar uns 10. E aí eu vi uma plaquinha dizendo assim, pegue apenas o que você for consumir aqui. Eu falei, opa, eu acho que eu estou aprendendo uma coisa nova aqui dentro. E olha que eu aprendi depois de burro velho, né? Que não era tão jovem assim. Mas eu acho que a questão toda que fica dessa experiência é, se você confiar nas pessoas e tiver uma proposta genuinamente de construção de ecossistema, ela é antenada com esse mundo que a gente está conversando ali. Ela tem que ser uma proposta de transparência. A empresa preconiza e utiliza esses valores. A empresa tem que ser generosa, ela tem que ter transparência na maneira como ela se conduz. Ela tem que entender que é um ambiente de colaboração onde, sem os parceiros, a sua plataforma de tecnologia fica empobrecida. A gente quer muito trabalhar, e a gente tem cada vez mais conseguido trabalhar com as empresas de mídia brasileiras, da Globo, Record, Bandeirantes, SBT, Editora Abril. A gente quer que essas empresas tenham muito sucesso, porque o mundo não é feito de concorrência, o mundo é feito de colaboração. E, nesse ambiente de colaboração, a gente se propõe a ser uma plataforma de tecnologia que ajuda as empresas a participarem dessa colaboração, assim como ajuda o usuário também, ou a pequena e média empresa, ou quem está sendo empreendedor, a ser parceiro desse modelo de distribuição. Essa tecnologia, ela permite isso, né? As diversas tecnologias, plataformas tecnológicas. Mas eu acho que fica claro também o seguinte, é uma empresa com fins lucrativos, embora ela tenha uma proposta de ser uma empresa diferente, e nem todas as empresas conseguem emular essa mesma mecânica, porque ela é fundamentada em alta escalabilidade, em recursos muito bons, de bom nível, e que trabalham relativamente autônomos. Então, aqui no Brasil, a gente tem menos gente. Eu não posso demandar uma empresa que ela é intensiva em mão de obra, que eles tenham a mesma cultura organizacional ou a mesma capacidade de transformar isso aí em soluções escaláveis. Mas, sim, determinados elementos são trasladáveis, são levados de uma companhia a outra. Eu acho que o elemento mais forte que tem que ser levado, os elementos mais fortes são esses que a gente mencionou aqui, que valem para a startup, mas também valem para as empresas em gerais, que têm que ser mais abertas, que têm que estar antenadas com a maneira como as pessoas têm que trabalhar, como elas vivem, que tem que ter fundamentada num conceito de confiança e generosidade. Se a gente conseguir passar esses valores, eu acho que a coisa mais legal, o Google eu falo isso todo ano, eu morro de medo da pesquisa, mas a gente há 6 anos é o Great Place to Work aqui no Brasil. Há 6 anos. Será que esse ano a gente vai perder? Fica chato quando você vai lá, né? Porque eu gostaria, sinceramente, gostaria que surgisse uma empresa que fosse, que conseguisse ser melhor avaliada pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores, que o Google é. Porque isso significaria 2 coisas, ou que os Googlers estão acomodados, que eu acho que não é verdade, ou que tem uma empresa que está conseguindo encontrar a sua própria receita. Tem algumas muito bacanas, tentando. Então, acho que a gente tem um papel aí de ajudar, também como referência e como inspiração, mas não dá para esperar que isso aí seja uma receita para todo mundo. Fábio, meu nome é Renato, eu trabalho no BNP Paribas Cardiff, no ramo de seguros. A minha pergunta é a seguinte, pelo prospecto da palestra, dizia que você veio para o Brasil em 2009. Sim. Nessa época, nos Estados Unidos, já tinha estourado a bolha de subprime, que era uma época que teve muito desemprego nos Estados Unidos e a economia lá estava muito tumultuada. Uma situação meio parecida com o que está acontecendo agora no Brasil, né? Que a gente também tem muito desemprego, a economia também está bastante tumultuada.
para você, mais ou menos, é uma reprise da situação que você viveu em 2008? Ou... Não, é absolutamente diferente. Absolutamente diferente, de ponta a ponta. Eu estive nos Estados Unidos até setembro de 2009. Só fazer um parênteses aqui, tá? Em 2006, eu consegui levar o meu pai para ver a Copa da Alemanha. Ele estava com 74 anos, ele saiu de Vitória, lá do Espírito Santo, eu saí de Atlanta, e o meu sogro, que é colombiano, quando ele viu que a gente ia ver a Copa, ele resolveu ir também. Então, eu acabei levando meu pai e meu sogro para passar uma semana dirigindo pela Alemanha. E, em 2006, eu falei, eu quero voltar para o Brasil. Eu acho que eu já cumpri meu ciclo aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é pouco eu ficar longe da minha família pelo resto da minha vida. Como estava quentinho, eu fiquei até setembro de 2009, lá nos Estados Unidos. Tá? Curiosamente, aqui estava quente, mas quando eu vim para cá, esfriou um pouquinho. Mas o que eu queria te comentar é o seguinte, a crise do subprime nos Estados Unidos, ela foi uma crise que teve um nível de desemprego um pouco maior, mas, meu amigo, não se compara. Se sente muito menos lá. O americano tem mais disposable income. Quando ele perde um pouquinho, ele aperta um pouquinho o cinto, é totalmente diferente do nosso brasileiro médio, cuja poupança aqui não existe, é débito, né? A pessoa está endividada e está apertada. Esse é do ponto de vista do usuário. Eu acho que a nossa crise ela é muito mais persistente e ela começou aí por volta de 2013, ela começou a piorar e a gente está há 3 anos com indicadores que eu espero que agora a gente comece a recuperar a confiança do consumidor. Tem mais uma coisa. Lá no Google, a gente tentou entender, até para ajudar os nossos clientes, como foi o comportamento da economia e das pequenas e médias empresas e das grandes anunciantes em crises similares ao redor do mundo. Não tem nada parecido com a crise brasileira, por alguns motivos. Primeiro, porque essa realmente foi a primeira crise mundial onde todo mundo tem telefone celular. Isso não acontecia em 2009 nos Estados Unidos. Telefone celular conectado e tal. Lembrar que o iPhone foi lançado em 2007, né? Acho que foi 2007, por aí. Eu me lembro que eu vi um Brasil 3-0 Argentina, vi os gols na tela do iPhone com o gol daquele Júlio Batista. Eu falei, uau, olha só. Era um milagre, né, em 2007, faz menos de uma década. Então, é totalmente diferente. Eu acho que a gente tanto é diferente do ponto de vista de preparação tecnológica do usuário hoje em dia. Talvez por isso o negócio do Google, o nosso negócio aqui no Brasil, ele é muito saudável, porque exatamente dentro daqueles conceitos de busca de maior eficiência, entendimento de insights, captura de intenção do que está acontecendo no mercado, a gente se coloca como uma plataforma que consegue atender às necessidades e, com isso, monetizar o interesse do usuário. Naquela época americana, o cenário macroeconômico ele foi mais profundo por um curtíssimo prazo, mas também houve uma recuperação que veio mais rápido que aqui. Mais alguém? Perguntas? Tinha alguém levantando? Espera aí. Alô. Fábio, boa noite. Boa noite. Meu nome é Reginaldo Mello, eu sou da IGEYES Studios. Minha pergunta é referente a uma reportagem que eu li do Mário Queiroz há 2 anos. Ele falava, em 2014, na Exame, ele falava que o futuro era voz. Né? E já estamos no futuro, 2 anos depois, e pela tua apresentação de quem era o presidente da República, e também o Google Home, ele te responde através de voz. Na tua apresentação, eu não vi alguma coisa que falasse de VR, a realidade virtual. Eu sei que tem o projeto Cardboard e agora o Dream, né? Eu gostaria de saber de você o que a gente pode esperar e se o amadurecimento dessa tecnologia ela vai ser rápida, a adoção. Olha, eu não falei, até porque senão a gente começa a falar 4 horas aqui, né? VR e AR, né, quando a gente fala de Pokémon Go, é impressionante ver fotos de todo mundo lá vendo a realidade aumentada ali com o pessoal, adultos, virando criança, caçando monstro na esquina, né? Então, o pessoal é muito gozador lá no Google, eles botaram um Pokémon na minha sala, conseguiram fazer um overlay e falaram que era o Pikachu Coelho. Eu falei, tá bom. Então conseguiram criar porque o Pokémon começou com o Niantic, e, na verdade, é um subproduto de um game que foi lançado que chamava Ingress,
que fez até sucesso no Brasil na época. As pessoas tinham que encontrar os portais. E hoje, então, boa parte daquele produto foi redesenhado para virar o Pokémon GO. Realidade aumentada e realidade virtual são dramaticamente... A adoção disso vai ser dramaticamente rápida. Ou não. Eu acho que vai, mas também ninguém é dono da verdade. Eu tenho uma televisão 3D lá em casa, que eu comprei uns 4 anos atrás, que eu achei que televisão 3D vai ser uma coisa maravilhosa. Só que ninguém usa televisão 3D hoje em dia, né? Tem até aquele óculos que você aperta assim para você ver o futebol, tem que ligar o óculos, carregar ele na bateria e dá uma dor de cabeça danada. Mas a questão da realidade virtual e realidade aumentada, eu acho que ela começa a se materializar quando ele está elemento sistêmico padrão do Android N, que é o Nougat, né? E quase que foi Nutella, mas virou Nougat. Então, o Nougat vem a ser exatamente o quê? Você já tem capacidade de fazer produção em VR aqui dentro. Então, quando os equipamentos se popularizam, se massificam, quando os sistemas operacionais se massificam, por que não, Reginaldo, ter uma experiência de realidade virtual que seja imersiva, de boa qualidade e que não seja uma coisa só limitada ao mundo dos alfas, dos betas ou dos geeks, né? Um dia desse foi muito legal, porque o site O Globo fez 20 anos e eles me chamaram para dar uma palestra lá no Rio, eu não podia ir, e foi um colega, e a palestra estava sendo transmitida em VR através do YouTube. E eu fiquei encantado, porque você realmente consegue pegar e ver a sala inteira e tal. É outro tipo de experiência. Então, eu acho que o negócio, não só ele vai servir para games e tal, ou com coisas como o Oculus Rift lá do Facebook, mas vai servir também para você revolucionar o conceito de broadcasting, como a gente conhece. Você não precisa ficar limitado ao controle exercido pelo broadcaster, pela empresa que transmite, mas você também quer ter a sua capacidade de controlar que tipo de visão você quer ter. Eu acho que isso aí está virando mainstream, não é ainda, mas é questão de 2, 3, 4 anos, vai aparecer um ecossistema novo associado com isso. E aí é mais uma oportunidade da gente gerar um serviço que você transfere poder para o usuário, você cria uma experiência melhor, você consegue gerar uma solução mais conveniente, idealmente sem custo nenhum. Tá? Pois não? Meu nome é Ramon. Uma questão. Sugira, senhor Ramon. Ramon, só um minutinho para a gente passar o microfone, porque senão o pessoal do streaming não vai ouvir sua pergunta. Meu nome é Ramon. Parabéns pela sua apresentação, que sempre é inspiradora para muitas pessoas poderem se situar no contexto, né? E dar aquilo que elas têm de melhor. Agora, a minha sugestão, apesar de ter visto que está do campus, como ele foi montado, da aceleração das 12 startups que foram selecionadas agora por 6 meses, mas são iniciativas tímidas. Desculpa falar, não são ousadas por um sentido, mas poderiam ser mais escaláveis. Se tudo for ser feito de maneira física, essa aceleração e esse compartilhamento de conhecimento que está sendo realizado com essas startups que estão sendo aceleradas, fica 12 é muito pouco. Tem muita gente com potencial e tem muitas startups que gostariam de ser startups, mas que ainda não começaram. Realmente, porque não adianta ser uma startup que já tem 10 pessoas, que já tem um determinado funding. Tem muita gente que precisa iniciar com funding mínimo e muita gente individual também, que a partir de um determinado momento ela vai se transformar numa startup, às vezes num unicórnio, que tem um grande potencial de crescimento. Então, acho que poderia ser pensado por vocês como escalar, que vocês são mestres nisso, mas para um ecossistema mais dinâmico ainda do que já foi feito. Seus problemas acabaram, André. Não, eu acho... Você queria complementar? Pode, claro. Boa noite. Meu nome é Cora. Eu trabalho em empresa, após a empresa anterior, sempre em empresas. Mas eu sempre quis também ter
eu empreender um próprio negócio. E assim, o meu sonho é pessoas, né? Como que a gente consegue acender aquelas pessoas empreendedoras, né, inovativas, que querem fazer acontecer dentro das empresas, quando a gente não tem espaço para isso nas empresas, assim, nesse contexto. Né? A gente viu o exemplo, a Google, melhor empresa para se trabalhar, você tem lá 20% no mínimo, onde você pode ser você mesmo, se você tem esse perfil, e fazer aquilo que você quer e fazer o sonho, você ter apoio para fazer esse sonho acontecer. A gente não tem muito isso aqui. E se você for mapear pessoas, aí tem outra dificuldade também. Quem está na academia não está no LinkedIn, por exemplo. Geralmente, né, pode até estar no Facebook, mas se você não encontra um perfil de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, nas principais redes sociais do mercado de trabalho ou das startups, porque as que estão na academia nem têm essa visão de mercado. Elas podem estar querendo fazer isso lá dentro, mas não foi democratizado ainda isso de, né, empreender dentro da universidade. Então, eu acho que sim, né, Ramon, que você comentou, mas assim, é nós, né? Não é só deixar só com a Google, é quem acredita nisso, né? Eu acredito nisso também. E a minha pergunta vinha para vocês, né? Se vocês enxergam nas empresas de modo geral, assim como a Google criou o conceito, né? Criou não, mas apostou no conceito do bem, né? Do profissional do bem e do criativo inteligente. Se vocês enxergam isso como uma coisa que vai acontecer como uma evolução, porque sempre demora, né, para se instalar nas outras empresas, mas isso é uma tendência nas outras empresas também, né, ter esse tipo de profissional, ou não vai ser sempre restrito a startup e empresas super inovadoras do momento? Porque eu acredito que esse profissional ele deveria ser mapeado nas empresas também. Tá. Vamos começar pela pergunta do senhor Ramon? Tá bom, vou começar pelo começo. Bom, Ramon, acho que em relação a talvez esse questionamento da escalabilidade, eu acho que esse é um desafio que a gente tem, né? Ele é um desafio posto e é um desafio que a gente quer efetivamente começar a solucionar. Eu costumo dizer que o Campus São Paulo ele tem um desafio que é até maior do que os demais campos, porque a gente não serve um ecossistema que é hiperlocal, como, por exemplo, Tel Aviv ou como Seul. A gente serve um continente que é um país, né? Então, o desafio da gente conseguir atingir outros ecossistemas para além do de São Paulo é uma dessas questões que a gente quer resolver no futuro e pensar uma forma de escalar. Mas, quando você fala do programa de residentes, ele é uma das partes que a gente disponibiliza para que os empreendedores possam começar a sua jornada, né? Ele seria um programa mais focado em startups que estão em um nível de maturidade, de tração maior, mas tudo que a gente faz no campus aqui, a gente primeiro faz de maneira aberta, então a gente não tem nenhum evento que é cobrado, todos os eventos são 100% gratuitos, tá? E a grande maioria dos eventos tem o conteúdo gravado e disponibilizado abertamente para todo mundo. Então, talvez a forma mais escalável que a gente tenha hoje de atingir um número maior de empreendedores seja usando essas próprias plataformas como o YouTube, que são distribuidoras de conteúdo para muita gente. E aí eu vou te dar um exemplo. Essa semana a gente lançou, junto com o time de Developers Relation, né, que é um time que trabalha também muito com desenvolvedores e empreendedores dentro do Google, a gente lançou uma série de 3 vídeos super rápidos sobre como você pode criar um protótipo. São vídeos de 7 minutos que você consegue aprender a criar um protótipo em papel, um protótipo nativo e um protótipo digital. Então, se você entrar no YouTube, no canal do Google for Entrepreneurs, você vai encontrar, por exemplo, esse conteúdo que você pode acessar livremente. Então, talvez a dificuldade da gente escalar um projeto como o Campus, ela é grande. Nem todas as cidades do mundo terão campus. Na verdade, é um privilégio, e acho que o Fábio batalhou muito para que São Paulo e o Brasil tivessem um campus do Google. Mas acho que o nosso desafio, e a gente quer efetivamente ajudar a resolver, e aí a tecnologia, a nossa principal aliada, é usar essas ferramentas de distribuição para que o conteúdo chegue no maior número possível de pessoas. Obrigado, André. Eu acho que a questão é também uma escalabilidade, ela funciona através dos cursos que são ministrados aqui. Logicamente, não dá para ter todas as startups aqui em cima, mas dentro dessa ideia, a gente observa que qualquer que seja o desfecho do que vai ocorrer em Brasília nas próximas 3 semanas, muito provavelmente o governo vai poder estabelecer planos de trabalho mais de médio prazo. E dentro desse espírito, para isso que a gente trouxe o ministro da Ciência, Tecnologia, MCTI e Inovação aqui,
nesse lugar ontem, ele veio e passou o quê? 2 horas e tanto aqui dentro, no dia de véspera de votação lá em Brasília, porque isso é o tipo o modelo aqui. É lógico que não vai ser tão bonito como esse e tal, mas nada impede desse modelo ser replicado também. Apenas não dá para ser só o Google fazendo em todas as cidades. Esse é o único da América Latina. A ideia é que isso aqui pode ser um hub para que a gente tenha outros pontos financiados por outras empresas, entidades, que ajudem a gente a fazer esse movimento todo. Não dá para o Google fazer o movimento todo. Com relação à sua pergunta sobre empresas, eu diria o seguinte, sobre pessoas, né? E em relação até o DNA empreendedor ou como as empresas, se isso vai estar limitado às empresas. Eu acho que cada vez mais as pessoas querem viver, querem trabalhar como elas vivem. E as pessoas vivem conectadas num ambiente aberto, onde elas vão olhar o Facebook, elas vão receber o WhatsApp lá com as piadas da Olimpíada e os GIFs que cada um melhor do que o outro. E a informação ela circula no tempo real. As empresas elas têm que entender que numa época de transparência, quem não conseguir estar corrente, atualizado em relação a como as pessoas desejam trabalhar, que é como elas vivem, e empresas que têm valores que são aderentes aos valores individuais, são empresas que não vão conseguir ter atratividade. Isso funciona para o Google, para qualquer empresa. Na pesquisa lá do Great Place to Work, o Google é a primeira empresa para se trabalhar, a segunda, na empresa dos sonhos, o Google é a primeira empresa, a segunda empresa mais desejada para se trabalhar do Brasil é minha empresa, a minha própria empresa. E eu ainda acho que isso é uma questão de geração, que daqui a pouco a minha própria empresa vai ser a primeira, porque as pessoas querem ter a oportunidade de empreender. Como encontrar esses empreendedores e como fazer com que eles participem do processo é um desafio de todas as organizações, mesmo das mais atualizadas. Eu não diria que é melhor do que as outras, o Google ele é mais atualizado, ele é mais antenado com esse espírito das pessoas. O Google tem esse modelo 70-20-10, que 70% do seu tempo você vai dedicar para o seu trabalho central, para o seu trabalho mesmo. 20% você dedica a projetos de inovação e melhoramentos em áreas adjacentes ao seu trabalho. E 10% do tempo se dedica para voluntariado, para engajamento em processos de comunidades, em engajamentos em projetos de diversidade, em coisas que não são necessariamente afins com o seu trabalho central. Aí você fala, pô, mas que empresa boazinha. Será que a empresa é tão boazinha assim? De novo, vamos olhar sem sair sem um aspecto, sem um olhar nem cínico, nem condescendente com a empresa. O que o Google percebeu é que isso é uma forma de você manter excelentes profissionais ou bons profissionais engajados, que eu vou dedicar boa parte do meu tempo ao que a empresa me pede, mas também eu peço que a empresa tenha a generosidade de me dar um pouco de tempo para eu dedicar para causas que estão super nobres e que nos energizam o dia a dia. Exemplo, pessoal, meus dias são extremamente longos, mas, ao mesmo tempo, eles não são apenas no escritório, e toda hora tem uma coisa que nos inspira, que a gente chama de momento mágico. Você poder participar de determinadas iniciativas que, às vezes, não tem nada a ver com o trabalho, mas que tem a ver com, por exemplo, jantar com a esposa, a viúva do Nelson Mandela, quando, no processo lá de empoderamento da minoria afro-brasileira, a gente ajuda lá na Zumbi dos Palmares. Cara, nós precisamos ter mais gente, mais brasileiros, que são afro-brasileiros, dentro das nossas comunidades, dentro do Google, dentro do mercado de trabalho. Nós precisamos fazer um processo de inclusão melhor. Essa é uma das causas que eu me apaixono e uma das causas pelas quais eu quero trabalhar. Se o Google me comer 14 horas por dia trabalhando, eu não tiver 2 horinhas para fazer isso, eu não vou estar feliz. Então, sabe, a empresa ela entende, ela tem essa sensibilidade, e é um balanço difícil, tá? Um equilíbrio difícil, de entender que as pessoas elas podem empreender dentro das empresas, dentro de um conceito um pouco mais amplo de empreender, que não é só criar o meu próprio negócio, mas é realizar um projeto de vida que eu acho relevante para mim, deixar um legado em alguma coisa que eu sinto que eu posso estar contribuindo para a sociedade. Ao longo do tempo, eu acho que talvez isso funcione
melhor no Google, mas ao longo do tempo eu acho que isso vai funcionar bem para todas as empresas que entenderem essa proposta e vai gerar uma necessidade das outras empresas fazerem uma autocrítica para entenderem que ninguém quer trabalhar numa empresa que não é do bem, ninguém quer trabalhar numa empresa que não tem valores corretos, ninguém quer trabalhar numa empresa que não é ética, ninguém quer trabalhar numa empresa que está comprometida com a sustentabilidade. As pessoas trabalham, talvez porque a gente tenha pouco emprego, talvez porque a capacidade de empreender não esteja lá ainda à disposição de todo mundo. Mas as pessoas trabalham com um olho grande, querendo falar o seguinte: se tiver uma chance, eu pulo fora daqui e vou para um lugar que é onde eu consigo me identificar mais. Eu acho que esse conceito da reputação e o conceito da generosidade, de você usar as horas, são conceitos que são perenes. A gente vai continuar apostando nisso. Eu aqui, Fábio. Oba. Tudo bem? Boa noite. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu trabalho na Agilizaí, é uma startup que colabora com a mobilidade urbana, explorando segmentos um pouco diferentes aí do que a gente vê normalmente. E a minha pergunta é sobre o Google Car, o carro autônomo, né? Muito se discute a respeito de quando ele vai ser realidade. É mais uma curiosidade minha, né? Dizem que 20 anos, já li 5 anos, enfim. Existe uma série de polêmicas que envolvem um carro sair dirigindo sozinho, né, pelas ruas. Ele já existe, já funciona. Isso, não, sim. Eu digo a realidade, pensando em escala, ou Brasil, enfim. Eu queria saber se você pode compartilhar alguma coisa sobre esse projeto especificamente com a gente. Posso. Esse carro já rodou mais de 1 milhão de milhas nos Estados Unidos. São 25 carros autorizados na Califórnia e no estado de Nevada, onde fica ali Las Vegas e tal. São 27 carros, na verdade. 25 do Google, tem 2, eu acho que é Audi e Mercedes. São experimentais, porque você tem que lidar com o entendimento de todos os imponderáveis possíveis. O carro entra... Um dia desses fizeram uma piada lá no Google, pediram uma pizza e o carro foi entregar a pizza para não sei quem no outro lado da... Aí, quando chegou no prédio, quem abre? Quem recebe? Se o carro sofreu um acidente, de quem é a culpa? Se ele tiver um problema mecânico, como é que você resolve? Isso tudo são discussões sobre como você consegue navegar num ambiente novo. O produto já existe. Aliás, contar uma história aqui rápida. Há um ano atrás, no dia 2 de julho de 2015, nós levamos a então presidente eleita Dilma Rousseff lá no Google, na Califórnia. Ela chegou lá, ela estava preocupada, porque foi o dia que a popularidade dela chegou a 9%, né? E ela deve ter lido o jornal no Brasil e chegou lá e não estava exatamente muito feliz. E nesse momento nós fizemos uma reunião com ela e depois ela pediu para nós colocamos a presidenta e a filha dela, que estava grávida, no carro que anda sozinho, a Paula, a filha dela, que ela tem uma simpatia de moça. Eu fiquei apavorado, com medo daquele negócio, não porque pudesse acontecer nada, mas porque elas demoraram 1 hora. E era um passeio de 15 minutos. E eu falei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Aí falava com o chefe da segurança do Google, falava com o cara do carro, falei, não, está tudo bem. Que vai um copiloto na frente, né? E a presidenta e a filha atrás. E o banco do motorista vazio, simbolicamente. O que aconteceu? Não, ela está gostando, ela está gostando, está gostando. E aí, quando ela chegou de volta... ela estava encantada, falou, meu Deus, isso já existe, já funciona mesmo o carro, já existe. A questão é que para trazer isso para o Brasil, aí tem um entendimento de como você melhora o algoritmo, como você trabalha o sistema de redundância, o sistema de mapas, tem toda a questão ainda nos Estados Unidos de discutir legislação, como transformar isso num produto disponível para todo mundo. Então, isso vai demorar ainda, não sei quanto tempo, também, até porque a gente não domina o futuro, mas o produto, como já existe, já funciona. A manchete mais legal que aconteceu nesse dia foi que um gaiato lá, um fotógrafo de um jornal brasileiro, tirou uma foto da presidenta no banco de trás e o carro sem motorista, né? Aí ele botou na primeira página do Jornal Brasília falando, esse é o estado do Brasil. O presidente no banco de trás, o carro sem motorista. Legal, valeu. Oba. Você pode só ligar o microfone, por gentileza? Alô, som. Boa noite. Boa noite. Marcelo Bonfá, do programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá do YouTube. Onde o Google Brasil quer chegar? Primeira pergunta. Segunda, onde o Google quer chegar? E a terceira, Facebook
está investindo pesado em vídeos. Isso preocupa Google, YouTube? Não, olha, aonde o Google Brasil quer chegar? Eu não sei se a gente tem clareza nessa resposta, não. Eu acho que a gente quer continuar fazendo um trabalho legal, se possível crescendo 20%, 30% ao ano ou mais no Brasil, apesar de tudo. Lembrar que a barra do Google é 20%, é o que se cresce nos Estados Unidos, né? Então, nós somos um mercado emergente, com esse boom de uso de produtos, a gente quer continuar crescendo acima disso aí, como negócio. Como produtos e soluções para os usuários, o Google ao redor do mundo tem 6 plataformas com mais de 1 bilhão de usuários. O Brasil é um dos top 5 do YouTube, é um dos top 5 de search, é um dos top 5 de mapas. A gente quer continuar trazendo coisas boas, a gente quer continuar sendo corrente, atualizado, a gente quer manter uma relação com o governo, com o Estado, a gente quer manter uma relação com os partners como um todo. Eu acho que se a gente continuar mantendo essa receita, não importa aonde você vai chegar, eu acho que a gente vai continuar sendo uma boa companhia e espero que seja uma companhia que continue se atualizando e não fique irrelevante. Da mesma forma como o Google no mundo. Eu não separaria a resposta de um jeito ou de outro. O grande desafio de uma companhia de quase 500 bilhões de dólares de market capitalization e que tem 22 bilhões de dólares de resultado trimestral, ou seja, fatura 90 bilhões por ano, o grande desafio de uma empresa dessas é continuar crescendo, porque o crescimento é fundamental num processo de energização das pessoas, das ideias. Você tem que crescer. Se você não está crescendo, provavelmente, uma empresa que não está crescendo, provavelmente ela está passando por um processo de dificuldade. Então, essa é a nossa proposta, é isso que eu acho que a gente quer fazer, é onde a gente quer chegar. Ou seja, não queremos chegar em lugar nenhum, só queremos continuar a fazer um negócio legal. E a pergunta dos vídeos? Do Facebook. Olha, o Facebook é uma plataforma legal, eles têm um tipo de... O Google é fundamentado na intenção, né? A intenção é que faz com que a gente seja um parceiro muito poderoso, em usar a informação para, de uma maneira muito respeitosa, gerar um enriquecimento de um processo de busca, quando as pessoas têm uma intenção de consumo de determinadas coisas, determinado conteúdo, entretenimento, comércio, educação. O Facebook é uma plataforma fundamentada em engajamento e relacionamento social. Eles têm uma capacidade de fazer a intenção um pouco diferente da nossa, porque eles leem um monte de dados secundários. Tem espaço para as duas empresas. O Facebook, hoje em dia, deve ser 1/5 do Google em relação ao faturamento do mundo, não sei como é que está, 1/5, 1/4 por aí. É uma empresa que cresceu rápido, e se eles continuarem tomando boas decisões e mantendo bons profissionais, eles vão continuar crescendo também. De novo, a tecnologia não pode ser primazia de uma empresa, e eu acho que é do jogo. Eles criaram esse negócio de vídeos aí deles, mas saiu uma pesquisa recente, aí, inclusive, que foi publicada na Veja, 68% preferem o YouTube, eu acho que 22% o Facebook e 10% o WhatsApp, em relação a vídeo. Isso é o dado de hoje. Amanhã os caras melhoram o produto deles, a gente tem que melhorar o nosso. O WhatsApp, que também é deles, tem que ser melhorado em várias formas. E eu acho que é isso que quem acaba sendo grande beneficiado somos nós, de ter várias dessas plataformas. E, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo também como cada um consegue continuar inovando, continuar gerando soluções legais. E quem não gerar soluções legais e quem não tiver a confiança do usuário em relação a como seus dados são tratados, as pessoas, ao longo do tempo, elas aprendem o que é privacidade, elas revisam seus conceitos de privacidade, e, ao longo do tempo, as pessoas também elas têm opções, aparecem opções. E isso vale para o Facebook, vale para o YouTube, vale para o Google, vale para qualquer empresa. Aparece opção, se você não tiver com a sua solução, com o seu serviço legal, as pessoas saem e mudam para outro. Pessoal, vamos para uma última pergunta, por gentileza, antes da gente encerrar, por favor. O meu nome é Márcio. Primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigado. O que eu gostaria de saber, eu sou um fã incondicional de muitas das ferramentas do Google, assim como Gmail, YouTube, Google Maps, e mesmo algumas sem eu não mesmo conhecer, como AdSense, DoubleClick, por acompanhar as notícias. Eu queria saber quais são as perspectivas de crescimento do Google Brasil
para essas ferramentas e como que vocês podem ajudar a corrente de empreendedorismo? Tem ferramentas fantásticas de publicidade e propaganda que podem ajudar a fomentar essas startups que estão começando, né? Assim como o AdSense, o AdMob, DoubleClick, e quais as próximas tecnologias que estão próximas de chegar ao Brasil, das outras apostas que estão sendo lançadas nos Estados Unidos, o Fiber, o Google Home e outras. Olha, Márcio, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que, tentando separar as coisas, tá? Você citou um monte de soluções que estão em diferentes estágios de amadurecimento, depende do tipo de anunciante. A mídia programática, você falou de DoubleClick, falou de edX, é fantástica. Isso é uma tendência que está vindo para o Brasil e está chegando muito rápido. Não sei se isso funciona, sinceramente, para uma startup, para uma empresa pequena. Acho que uma empresa pequena, eu trabalhei com pequenos e médios negócios durante quase uma década, com o Google e antes de entrar no Google. O ativo fundamental é o tempo do empreendedor. E o empreendedor também, se a gente tem um desafio que é melhorar, simplificar as nossas soluções, para que o empreendedor não tenha que ficar aprendendo todos os 1001 detalhes do AdWords, o que é uma estratégia de White Hat SEO, como é que você faz para ter relevância na sua otimização e tudo mais. Mas se tiver que focar em soluções, que são soluções realmente relevantes para a pequena empresa, eu acho que o foco é importante, ter um bom site móvel, porque hoje em dia grande parte das pesquisas está no site móvel, as pessoas muita gente ainda não acordou para isso, a pessoa se preocupa com a propaganda na televisão, dá para alguém fazer o site da empresa e o site móvel você dá para o estagiário lá para fazer, né? Então, uma coisa é se preocupar com o site móvel, entender o conceito de captura de intenções e fazer um trabalho de SEM em cima das pessoas ou da captura desses interessados. Antes de sair fazendo propaganda, fala com quem esteja presente quando alguém está buscando um serviço que é o seu. É muito mais eficiente e você tem uma relevância muito maior. Não esquecer de vídeo, não esquecer de rede social. Tem que ter uma presença em rede social, sim. Não pode ser a única e não deve ser a única, porque a rede social é uma casa alugada. Você está alugando um espaço ali na casa do outro, na hora que ele quiser, ele constrói uma outra casa na tua frente, né? Mas vídeo é fundamental ter uma presença em vídeo. Hoje em dia, cada vez mais, nós somos audiovisuais. Cada vez mais, uma empresa que tem um site móvel bonitinho, que tem uma boa estratégia de SEM, que está presente quando você é buscado, você tem uma boa estratégia de vídeo, isso te resolve 95% das tuas soluções, seja você um startup ou uma empresa média até. Logicamente, as empresas grandes, elas começam a falar de real-time trading, aí começa a falar de exchanges, começa a falar de edX, começa a falar... Isso tudo serve para quando você tem grandes volumes de dinheiro, que você vai usar soluções tecnológicas mais caras, mas que conseguem gerar mais eficiência. Eu acho que a gente está começando a ter isso no Brasil, mas ainda não é para todo mundo, é só para quem realmente está lá em cima. Pessoal, queria agradecer, Fábio, acho que a gente já passou de mais de 1h30 de conversa. O tempo voou, porque a conversa está boa. Sua presença aqui, acho que ela foi muito esperada por nós, a equipe do campus, e acho que pelos membros da comunidade. Acho que o papo poderia ser não de 1h30, mas de 4 horas de conversa. E acho que essa semana a gente ainda não completou, né, os 2 meses de existência do campus, com as nossas portas abertas, e acho que a gente passou essa semana de uma marca importante, que são mais de 35 mil membros. Então, a gente já é, de longe, o 2º maior campus do mundo e estamos chegando bem perto de Londres, numa velocidade considerável. Eu queria te agradecer, o Fábio ele foi um dos grandes, talvez, advogados para que o campus viesse para o Brasil, quando foi pensada a estratégia de América Latina. Então, eu espero que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e veja que o resultado dessa escolha foi dar vida a muitas outras startups dos membros do campus e que a gente tenha, saindo daqui, casos que a gente se orgulhe muito de ter participado de alguma maneira. É verdade. Desde 2012, o Google cresceu muito rápido no Brasil. E cresceu tão rápido que ao crescer rápido, você incomoda o status quo
e você não consegue ter articulação e clareza na maneira como você comunica o que você veio, aqui você veio, o que você veio fazer e de que forma, qual é a tua proposta. Então, desde 2011 para 2012, a gente tem trabalhado muito forte de mostrar para os americanos a oportunidade de Brasil até hoje, e culminando com esses investimentos aqui, gerar negócios no Brasil, mostrar que o ambiente de negócios ele é fértil para que a gente possa pagar por isso aqui, né? E ao mesmo tempo, criar uma proposta que gere um legado para a cidade, para o país e para vocês. Então, eu acho que a gente fica aqui a mensagem que é o seguinte: continuem contando conosco. Mesmo se o senhor Ramon quiser depois aprender como é que a gente pode escalar, a gente vai trabalhar nisso aí, tá? Desafio lançado. Desafio lançado. Esse é o rapaz, André Barrense, @google.com, né? Pior que é isso mesmo. Gente, não busquem essas oportunidades. O mundo está cheio de oportunidades. Quando a gente olha o nosso país é um celeiro de gente boa, de gente criativa. Quando o Augusto entrou aí, eu estava falando, fiz uma piadinha com ele, porque o Augusto é meu amigo desde que a gente estudou na Escola de Engenharia, lá no Fundão, em 1983, né, no Rio de Janeiro. 81, 85, nós fomos colegas lá. Ele foi executivo de banco, foi morar em Londres, estudou em Boston e tal, e resolveu empreender no Brasil, tem o quê? Tem uns 3 anos, 4 anos? 4 anos. E eu acho que são exemplos que tem muitos exemplos mostrando. Às vezes as pessoas olham e falam, pô, mas o cara, depois que deu certo, todo mundo olha, né? Assim como, por exemplo, o cara está lá no Google, como é que ele chegou lá? É muito trabalho, é muita persistência, a sensibilidade de estar tentando aprender, ajustar, incorporar conceitos novos o tempo todo, entender que a gente não é dono da verdade, mas que tem oportunidades. Se a gente conseguir capturar essas oportunidades, a gente vai criar, cada um de vocês tem condições de gerar quem sabe, um negócio novo, uma oportunidade nova. Então, fica aqui o meu desejo de boa sorte para quem está pensando em fazer um negócio. Não é da noite para o dia, não é fácil de fazer, não é da primeira vez, às vezes, mas se é um sonho, tem muito espaço para a gente continuar crescendo, tá? Gente, obrigado a vocês aí pela atenção, boa noite. Obrigado, pessoal, boa noite.